Pergunta que fizemos foi sobre o poder de veto, já que a Rússia sozinha derrubou as sanções previstas na primeira reunião do Conselho de Segurança da ONU. Será que agora a extinção desse mecanismo será pautada? Então, essa é uma ótima questão e é importante a gente explicar a origem desse veto. O veto nada mais é do que o poder, vamos dizer assim, extraordinário que foi dado aos vencedores da Segunda Guerra Mundial, entre os quais estão justamente Estados Unidos, o Reino Unido, França, China e a própria, a então, União Soviética, não a Rússia. A Rússia nunca recebeu nenhuma vaga no Conselho, mas ela se considerou sucessora natural da antiga União Soviética e pediu, solicitou e foi aceito que ela, então, mantivesse esse poder de veto, embora a Rússia nunca tenha participado de nada enquanto instituição, enquanto entidade. O que existia, claro, era a antiga União Soviética. Muito bem. Esse mecanismo do veto, ele fez sentido logo no pós-guerra, porque ele representa, justamente como mencionei, os vencedores da Segunda Guerra. Ora, nós já estamos no século XXI, nós estamos com uma outra realidade internacional, nós estamos com um conflito internacional envolvendo, inclusive, um dos membros do Conselho de Segurança. Então, é claro que esse mecanismo ele está ultrapassado. E aí, nós podemos mencionar que existe, claro, uma demanda por uma reforma da ONU, que é uma demanda muito antiga, inclusive, mas que não é algo fácil de se realizar, é mais fácil de falar do que de realizar. Por exemplo, a China já disse que não tem interesse nenhum em receber, nesse novo Conselho de Segurança ampliado, o Japão e a Índia, que são seus, vamos dizer assim, rivais locais. Coreia do Sul, então, nem pensar, né? Da mesma forma, na Europa, se a gente fosse expandir o Conselho de Segurança para novos membros, nós teríamos então a Alemanha. Também nem todos veem com bons olhos a Alemanha também participando do Conselho de Segurança. Então vejam que isso é uma questão muito polêmica. A ONU poderia resolver isso de uma maneira muito simples, como é feito em parte do Conselho, não todos, que é a eleição de membros do Conselho. Seriam os membros não permanentes, né? Então, se fosse adotado esse mecanismo para todos os membros, com certeza seria um mecanismo muito democrático. Da forma que ele existe hoje, ele permite que um país que viola o direito internacional, como é o caso da Rússia hoje, possa ele mesmo vetar qualquer resolução ou sanção contra ele mesmo. Mas, por outro lado, ele não pode vetar decisões que envolvam a Assembleia Geral. Por isso que, apesar do veto que ele fez às sanções, foi colocado em votação, e aí a Rússia não pôde fazer nada, a não ser votar, mas não vetar, a questão da discussão do conflito na Assembleia Geral. E na Assembleia Geral a Rússia não tem poder de veto, já que na Assembleia todos têm o mesmo poder, né, de um voto, não havendo então um veto na Assembleia Geral, apenas no Conselho. Agora, a questão das sanções realmente é fundamental, porque hoje em dia um país sente imediatamente umas sanções, porque o mundo está muito interligado. Então vejam que foi interessante até observar esse fato, tanto da parte dos Estados Unidos como também da parte do Reino Unido, entre outros, né? Vejam que a principal sanção não foi comercial, como era antigamente no século XX, foi financeira. Congelar reservas internacionais da Rússia em dólar, ou em euro, ou em libras, né? E também impedir qualquer negociação, e agora já está se excluindo, inclusive, a Rússia do sistema de SWIFT. Isso ataca profundamente o país, porque o país fica sem nenhum tipo de crédito, né? É como se cortassem os nossos cheques especiais e congelassem as nossas contas. A gente ia ficar meio sem saber o que fazer. Domesticamente, a Rússia já está sentindo os efeitos disso. O rublo caiu mais de 1/3, né, nos últimos dias, na última semana, desde a invasão, e está havendo uma onda de corrida aos bancos na Rússia para garantir a posse justamente de rublos, para que ninguém fique sem dinheiro, já que o sistema financeiro russo sentiu naturalmente essas sanções financeiras. Acredito que o próximo passo no mundo como um todo, na economia global, mantida a invasão, caso não haja ainda uma solução adequada, né, aceitável do conflito, não se chega a um cessar-fogo, penso que a próxima etapa serão sanções comerciais. Isso pode afetar profundamente a Rússia também. Mas tem um lado positivo, que isso pode acelerar também a disposição da Rússia, como nós já temos hoje, de se manter em negociações e chegar a um acordo com a Ucrânia.